Oi, gente, nós somos o Patente Pending e nós vamos apresentar o produto mínimo viável da bengala inteligente. A apresentação de hoje vai conter a introdução, a justificativa, os projetos anteriores, os requisitos do nosso sistema, a arquitetura da bengala, o design físico, a viabilidade financeira do projeto e também um pouco da demonstração prática. A deficiência visual é uma condição que afeta a visão de milhões de pessoas, parcial ou totalmente. Essa condição pode ter origem congênita, que é desenvolvida durante a gestação, antes mesmo de nascer, ou é desenvolvida ao longo da vida causada por uma doença ou uma lesão. Segundo dados do IBGE, o Brasil tem mais de 6 milhões de pessoas com deficiência visual. Com a deficiência visual vem o preconceito, a dificuldade ao acesso à informação e educação e as desigualdades não apenas social, como também econômica. Com a evolução da tecnologia assistiva, marcada com avanços que visam promover a autonomia e inclusão das pessoas com deficiência visual na sociedade, o nosso grupo propõe o desenvolvimento da bengala inteligente e, a seguir, vamos falar sobre seus vários aspectos. Devido à deficiência, essas pessoas têm dificuldade em identificar obstáculos no caminho, como móveis, degraus e paredes, e também obstáculos no ambiente urbano, como atravessar a rua e a falta de piso tátil que indica mudança de direção e presença de obstáculo, e não está presente em muitas calçadas. As ferramentas tradicionais, como a bengala comum e o cão-guia, têm suas limitações. A bengala comum não fornece informações mais detalhadas do ambiente e o cão-guia precisa de treinamento, mas nem todo cão pode ser treinado e não é acessível a todos. Há também acessibilidade inadequada. Os espaços públicos precisam de adaptações para receber essas pessoas, como rampas, sinalização tátil e outros. Com esses obstáculos, as pessoas com deficiência visual acabam precisando da ajuda de familiares, amigos ou profissionais da saúde para realizar tarefas cotidianas, ficando assim dependente de terceiros. Tudo isso acaba causando um grande impacto na vida das pessoas, a diminuição da autoconfiança, dificuldades para se locomover e perda de autonomia. Tendo isso em vista, a bengala inteligente é uma resposta a uma série de problemas que as pessoas com deficiência visual enfrentam no seu dia a dia. Ela é capaz de aumentar sua segurança e autonomia e diminuir essas barreiras, tornando possível as pessoas com deficiência visual se tornarem independentes. A bengala inteligente é um grande avanço na tecnologia assistiva. Ela possui sensores capazes de identificar obstáculos no ambiente e transmite as informações ao usuário por meio de feedback de áudio ou tátil. Por exemplo, ao se aproximar de um obstáculo, o usuário recebe um aviso sonoro ou uma vibração que indica a localização do obstáculo. Ela tem uma bateria que dura bastante tempo e possui um design ergonômico que torna a experiência mais confortável. Buscando projetos anteriores, destacamos dois: o projeto de equipamento sensorial de Golon e Almeida e a bengala automatizada de Costa. O primeiro não se trata de uma bengala em si, mas sim de um equipamento acoplado próximo à palma da mão, com o objetivo de identificar obstáculos acima da linha da cintura do usuário através de vibrações que se tornam mais frequentes conforme o obstáculo se torna mais próximo. Além de não identificar obstáculos no solo, também não houve indicação de como esse equipamento seria energizado, o que comprometeria sua portabilidade. O segundo consiste em uma bengala capaz de identificar obstáculos no solo e na altura do peito, emitindo um alarme sonoro que fica mais intenso conforme o obstáculo se aproxima. Diferentemente do anterior, essa bengala seria energizada por uma bateria de 9 volts, que poderia ser desligada através de uma chave. Porém, não há uma forma de recarregar a bateria, de forma que o usuário teria que substituí-la regularmente, o que prejudica a praticidade dessa bengala no cotidiano. Analisando esses projetos, é notável a falta de continuidade de desenvolver esses recursos ao longo do tempo, e também destaca-se no nosso projeto todas essas funcionalidades que fornecem uma experiência completa ao usuário, como a identificação de obstáculos tanto no solo quanto no peito, a forma como esses obstáculos é passada ao usuário, além de funcionalidades que ajudam na praticidade, como a bateria recarregável
o reconhecimento do toque do usuário e a possibilidade de desligar a bengala. Agora eu vou falar um pouco sobre os requisitos funcionais da bengala, que auxiliou durante todo o processo de definição de funcionalidades. Então, começando pelo primeiro e o mais importante, que é a identificação de objetos, a bengala deve ser capaz de identificar objetos sólidos como paredes, móveis, portas e etc., a cerca de 1 metro de distância dos sensores. A bengala deve ser capaz de identificar objetos até a altura do peito do usuário, promovendo uma maior segurança. A bengala também deve ser capaz de identificar objetos em ambientes com pouquíssima claridade ou quase nenhuma iluminação, não deve ser afetado devido à variação de luminosidade. A bengala deve vibrar conforme fosse aproximando ou distanciando de objetos, então ela deve vibrar de uma maneira mais intensa conforme fosse aproximando de objetos e vibrando de uma maneira menos intensa conforme fosse distanciando. Essa diferença de vibração deve ser perceptível ao usuário para que a usabilidade e a navegação dele em torno do ambiente seja mais segura. A bengala deve ser capaz de ser recarregada e desligada. Explicando um pouco agora sobre os requisitos não funcionais que garantem qualidade para a bengala, indo além das funcionalidades, ou seja, indo além dos requisitos funcionais, nós podemos começar pelo tempo de vibração. Então, a bengala não deve demorar mais que 1 segundo para detectar objetos ao seu redor. O tempo de detecção deve ser em tempo real, não pode existir nenhum tipo de delay em relação à detecção de objetos no ambiente. A bengala deve ser precisa, não pode ocorrer nem falso positivo, nem falso negativo. A entrada do carregador deve ser micro USB, garantindo uma maior acessibilidade para que o usuário possa adquirir o cabo ou possa carregar sua bengala com algo que ele já tenha. A bengala deve proteger tanto o usuário quanto a bateria acerca do carregamento, ou seja, não pode existir sobrecarga. E a autonomia da bateria não pode ser inferior a 8 horas. Bom, agora eu vou falar um pouquinho da arquitetura dessa bengala inteligente, incluindo como que essas tecnologias estão sendo utilizadas, quais são elas e como que elas estão sendo aplicadas ali dentro, abrangendo também a questão física dos componentes de hardware, como que eles funcionam, a comunicação que está sendo feita entre esses componentes e também um pouco da programação do microcontrolador. Então, como que todos esses componentes estão sendo realmente controlados a nível de software. Bom, em questão de tecnologia, existem 3 principais vertentes que estão sendo cobertas aqui. E eu vou falar um pouquinho sobre elas também, que são a comunicação, a programação e os componentes físicos da bengala. Em quesito de comunicação, os componentes estão se comunicando entre si e trocando dados através do protocolo I2C, ou também Inter-Integrated Circuit. Além disso, existe a programação do microcontrolador, que no caso de Arduino, a linguagem utilizada é o C++. E além disso, tem também os componentes eletrônicos que estão sendo usados realmente para montar o circuito dessa bengala. Alguns deles são sensores, outros apenas transdutores, e eu vou falar um pouquinho mais a respeito disso. Mas antes eu queria trazer um pouco dessa distinção de sensores e transdutores. Basicamente, transdutores são dispositivos que são capazes de transformar uma forma de energia em outra. E, por outro lado, sensores, que também são transdutores, mas nem todo transdutor é um sensor, os sensores eles são responsáveis por capturar entradas do ambiente e transformá-las em algum outro tipo de sinal, geralmente sinal elétrico, e é o que acontece nesse caso. Falando um pouquinho do protocolo que é utilizado para comunicação, que nesse caso é o Inter-Integrated Circuit, ou circuito integrado, ou simplesmente I2C. Ele se trata de um protocolo de comunicação muito utilizado para conectar periféricos a uma placa-mãe, e que ele é muito simples, porque permite que todos os componentes desse circuito consigam trocar dados entre si e também se conectar direto com o controlador, que nesse caso é o Arduino. Uma das características que permitem essa conexão entre os diversos componentes é justamente
um barramento compartilhado entre todos eles. Esse barramento permite tanto a escrita quanto a leitura desses dados. Então, isso torna o circuito muito simplificado. Além disso, nesse protocolo, existe uma hierarquia chamada mestre-escravo, na qual um dos componentes é o mestre e os demais são o escravo. Também, nesse caso, o Arduino é o mestre e todos os componentes periféricos são escravos. E o mestre ele consegue controlar o barramento e transmissão de dados e também a sincronização com todos os outros componentes. Então, o mestre ele consegue mandar requisições para os demais componentes e esses componentes apenas respondem essas requisições enviando ou recebendo os dados. Então, nesse caso, o mestre ele acaba controlando a comunicação entre todos esses componentes. E como um dos benefícios, a gente tem justamente a conexão entre diferentes componentes, o que nesse projeto ajuda muito, já que temos diversos componentes que precisam trocar dados entre si para que a gente consiga controlar o tipo de sinal que vai ser emitido, os tipos de dados e de informações sobre o ambiente que precisam ser lidas. Então, acaba sendo bastante útil e é utilizado não somente nesses pequenos projetos, mas muitas vezes também é um protocolo usado em escala industrial. Bom, sobre a programação do microcontrolador em si, temos 3 principais atividades acontecendo. A primeira é a conversão de microsegundos para centímetros dos sinais que são captados do sensor ultrassônico. Eu vou entrar um pouco mais em detalhes sobre esse sensor específico mais adiante. Mas, basicamente, o que é levado em consideração aqui é a velocidade do som no ar. Como é um sensor ultrassônico, ele está justamente medindo o som, que nada mais é que uma onda, e o som ele viaja a 343 metros por segundo. Então, invertendo, se a gente for considerar quanto tempo que essa onda leva para se deslocar 1 centímetro, isso equivale a 29,1 microsegundos de tempo, tanto para a ida quanto para a volta. Então, para a gente saber quanto que uma onda andou em centímetros, qual que é a distância relativa entre você e um obstáculo que está à sua frente, você simplesmente consegue pegar o tempo que esse sensor conseguiu detectar que a onda foi emitida, ela bateu no objeto e voltou, divide por 29 aproximadamente, que é justamente o tempo que leva para que uma onda se desloque em 1 centímetro, e divida por 2, porque é justamente essa ida e volta, então dividir por 2 só para a gente ter ali o valor da ida. E é assim que é obtida essa conversão. E é justamente dessa forma que é possível detectar a distância precisa de um objeto relativo a outro, através do sensor ultrassônico. Além disso, tem também o monitoramento do sensor ultrassônico. Então, todos os dados que são lidos por esse sensor são enviados para o microcontrolador. Esses dados são, então, interpretados, são convertidos para centímetros e a todo momento, esses dados estão sendo enviados do sensor para o microcontrolador para que o microcontrolador decida o que vai fazer com esse dado. E é justamente com base nisso que a gente consegue fazer o controle da vibração através dessa distância obtida. Então, dependendo da distância que a gente tiver de determinado objeto, esse microcontrolador vai atribuir uma intensidade maior ou menor ao motor de vibração, além de também definir delays específicos para que a frequência da vibração seja diferente para cada distância. Então, as distâncias selecionadas aqui foram inferiores a 50 centímetros, inferiores a 100 centímetros, inferiores a 150 centímetros e as demais distâncias. Então, temos basicamente 4 vibrações diferentes que vão se alternando conforme esse espaço vai se diminuindo entre o sensor e o objeto detectado. E falando um pouco dos componentes, temos 4 componentes principais aqui no MVP, que são o sensor ultrassônico. Como eu falei, o sensor ultrassônico ele envia ondas ultrassônicas e ele consegue medir o tempo que essa onda levou para retornar. Então, a partir do momento em que ele envia essas ondas, elas voltam em algum momento e esse sensor capta esses dados e envia em forma de sinais elétricos para o microcontrolador. Além disso, temos o módulo de motor de vibração, que recebe valores digitais que variam de 0 a 255, e dependendo desses valores, ele vibra numa intensidade maior ou menor
indo até 8.000 rotações por minuto. Além disso, a gente também tem uma bateria LiPo de 4.000 mAh, o que providencia uma ótima autonomia de bateria para o circuito, já que esses componentes têm baixíssimo consumo energético. E por fim, a gente tem o módulo de carregamento CN3065 ou 3065, que também pode ser usado para energizar componentes com energia solar. Então, se você conseguir conectar uma placa solar nele, você consegue utilizar essa energia e recarregar baterias, recarregar sistemas. Você poderia, por exemplo, carregar o seu celular com uma placa solar. Obviamente, tem especificações, tem a potência máxima dessa placa, mas ele também pode ser utilizado para carregar a bateria através de um cabo micro USB. Então, é possível carregar com carregador de celular mesmo, um pouco mais antigo, porque agora as entradas costumam ser USB-C. E basicamente assim que é composta a arquitetura da bengala. Eu irei explicar agora o design do protótipo inicial da bengala. Para a criação do protótipo conceitual, foi utilizado o Autodesk Inventor para a criação do modelo 3D do parte física e foi contratado o serviço da fábrica 3D para imprimir o protótipo físico em si. Nesse slide temos algumas imagens mostrando como está o estado atual do primeiro protótipo conceitual. A primeira imagem mostra a caixa eletrônica dividida em suas partes componentes em seu estado atual, que mostra as dimensões finais previstas. A segunda imagem mostra a bengala completa com a caixa de eletrônicos incluída no design, e a terceira imagem mostra apenas a parte do cabo da bengala com a caixa de eletrônicos inclusa. O primeiro protótipo foi criado com o objetivo de responder várias perguntas sobre o projeto. O desenho e modelo foram criados com as dimensões finais previstas em mente e também para conceitualizar e testar o método de fixação à bengala, possibilitando então testar e conceitualizar possíveis melhorias e testar fisicamente as propriedades do projeto. Com os resultados e observações feitas do primeiro protótipo, os próximos objetivos para as próximas versões visam atualizar as dimensões para refletir um estado mais completo do projeto, criando espaços e vãos para fixar e conter os componentes em suas formas finais, prover concessões no design das peças para facilitar a fixação dos eletrônicos à bengala, remover componentes redundantes para simplificar o design e reduzir o custo das próximas produções. Para realizar a análise da viabilidade financeira desse projeto, primeiro fizemos o levantamento dos custos de todas as peças utilizadas na construção dessa bengala, o que totalizou um valor de R$ 233,12, um valor que por si só não é inviável, mas que possui algumas informações importantes a se salientar. Primeiramente, os valores mostrados são apenas das peças em si, sem levar em consideração custos adicionais, como o frete, por exemplo. Além disso, a compra das peças também considerou o tempo, priorizando que elas fossem entregues o mais cedo possível para que os testes pudessem começar também mais cedo. Por isso, observando um cenário de produção em larga escala, esse valor poderia ser diferente, considerando possíveis descontos e opções mais econômicas na compra das peças. Além disso, exploramos algumas opções de parcerias que poderiam auxiliar na divulgação e na distribuição do projeto, tanto a oferecer a bengala ao público-alvo, como auxiliar na arrecadação de fundos para produzir esse produto em larga escala. Por exemplo, organizações sem fins lucrativos, como o CADEVI, o Centro de Apoio ao Deficiente Visual, a Laramara e a Fundação Doriana Noel, poderiam ajudar a difundir a bengala, abrindo portas para colaborações que aumentariam o impacto e a eficácia do nosso projeto, enquanto a Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência poderia viabilizar o projeto financeiramente, ajudando a financiar na produção das bengalas. Bom, algumas das organizações e parcerias que podem contribuir para que esse projeto se torne viável e garantir também que ele chegue em quem realmente precisa, incluem a Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência, que foi criada em 2007 e ajuda muito nessa promoção de políticas públicas de inclusão e acessibilidade. A Fundação Dorina Noel, que eu vou falar logo em breve, já teve alguns projetos financiados pela Secretaria, então isso seria de grande auxílio, principalmente no aspecto financeiro, para que esse projeto tome vida
e realmente essas bengalas passem a ser disponibilizadas e redistribuídas para pessoas que precisem dela. E a Fundação Dorina Não Will, por sua vez, é uma organização sem fins lucrativos que atua principalmente na produção de mídias físicas e digitais para pessoas com deficiência e também presta consultoria para empresas, além de realizar projetos sociais para essa parcela da sociedade. O Centro de Apoio ao Deficiente Visual, ou também CADEVI, é uma outra ONG que tem o propósito de auxiliar jovens e adultos que perderam a visão através da integração dessas pessoas na sociedade. E, por fim, uma terceira ONG, que é a Laramara, que possui projetos voltados a ações assistenciais a esses grupos e também com o propósito de devolver a autonomia dessas pessoas. Então, com essas 3 ONGs e também com a Prefeitura de São Paulo, é possível reunir fundos e também mão de obra para que essas bengalas sejam desenvolvidas em grande escala e sejam disponibilizadas ou pelo valor de custo ou também de forma gratuita para quem mais precisa.